Boa noite, Jornal Conservador. Rui S. Pratini, Lorela Casella e Márcio. Fala do sobrenome para mim, senão não esquecemos nunca mais. Aoki. Vamos falar hoje, talvez sim, talvez não, sobre convivência. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rui. Obrigada aí de novo pela oportunidade de estar aqui falando, né? Ao modo japonês. Hoje nós vamos fazer uma live que vocês viram que o rapaz vendeu, o italiano, ele vendeu, né? Uma obra de arte que estava na cabeça. Então hoje nós vamos fazer uma live que está na nossa cabeça. Então vocês ficam prestando atenção aí e vamos ver que vai dar tudo certo. A gente faz assim, quem sabe o pessoal capta lá do outro lado, né? Agora, assim, convivência. De italiano, eu preciso falar. Convivência. Já que a gente vai falar de convivência, dica, não fale de Bitcoin. Bom, eu não queria falar do assunto, então vamos falar de Bitcoin. Lorela, gostaria de saber a sua opinião, porque a minha, não tem Bitcoin para outro assunto. O que eu gostaria de falar para as pessoas é o seguinte, cara, é que eu parei de falar sobre as pré-lives, de coisas da live, senão quando eu entro na live, eu penso que já falei e não falo para o público. Então, na pré-live, a gente fica brigando. Na verdade, brigando é eu falando muito forte. As pessoas talvez pensem que eu estou brigando. Não estou brigando, é só meu jeito de falar, né? E aí, mas é legal. E aí eu estava engasgado com a Lorela e o Bitcoin aqui e soltei o verbo. Mas ela sabe que eu tenho duas posições boas, ó. Agora eu vou te falar uma coisa. Foi bom colocar isso para fora? Eu não me preocupo com isso, eu não tô nem aí. É uma coisa que vem do meu coração. É assim, ó, Rui, que bom que você pôs isso para fora. Como é que você tá se sentindo agora? Igual antes. Porque não mudou em nada a minha vida. É só uma opinião, sabe? Tipo, se eu tivesse 3 mil bitcoins e tivesse caído 30%, eu ia estar com a dorzinha de barriga. Mas, tá. Pô. É o seguinte, a gente trouxe aqui um material importantíssimo para essa live, para convivência, tá? Começa, então vai. Trouxemos um material muito importante, que é esse daqui. É um super cotonete, entendeu? Para a gente poder saber escutar. Então, livra a orelhinha antes de escutar, tá bom? Depois a gente fala sobre isso. Esse aqui é o nosso cotonete que a gente usa lá no nosso trabalho de convivência. Então, o que um fala, o que o outro escuta. Buenas noites, Maurício, Maria Lúcia, Silvinha. Cardi. Concordo com você. Sabe que eu tenho 45 anos e ainda estou aprendendo a escutar. E é uma verdade. Eu tenho um problema, eu tenho um defeito. Você começa a falar e eu já sei que onde você vai chegar. Uhum. Eu não tenho paciência para escutar, mas eu estou melhor. Umas 5 frases eu consigo escutar. Uma conversa inteira ainda não, né? Afinal, cachorro velho, a gente começa a aprender os truques mais devagarinho. Mas eu vou tentando, cara. Tô tentando. Graças a Lorela e o Márcio. Então, assim, já que você referenciou a nós, assim, essa importância toda, né? Vou aproveitar e vou trazer para nosso público, para você, que a palavra tentar, ela é percebida pelo cérebro como não vou conseguir, tá? Então, eu sei disso. Essa palavra vou tentar significa talvez não vá dar certo, porque não tenho tanta convicção assim, né? Então, se você tem uma meta de uma boa convivência, né, com as pessoas que você convive, fale, vamos lá, vamos mudar isso, vamos perceber aquilo, vamos escutar melhor. Uma ação observável, né? Eu concordo com você. Quando eu falo eu vou tentar, é porque nesse momento eu não estou tentando, entendeu? Essa é a grande verdade. A gente sabe. Porque assim, ó, uma coisa que eu aprendi lá quando eu tinha meus 28 anos é que a maestria, ou seja, quando a gente, para ser excelente em alguma coisa, não é uma linha reta. Ela é assim, né? E como eu estou, nesse momento, trabalhando com foco em uma determinada área, as outras áreas, com certeza, vão diminuir. Para ficar mais fácil, um fato observável, se eu sou fluente em espanhol, inglês, italiano e vou estudar francês com mais afinco, as outras línguas vão ser menos fluentes no final do ano. Eu não vou esquecê-las, mas elas vão ser mais difíceis da fluência. Então, assim, como no momento é um outro foco, eu tirei um pouco esse negócio de escutar e estou focando em outras coisas.
mas ela está lá. Porque a gente não consegue fazer um caminho linear de tudo. Tipo, eu vou aprender espanhol, italiano, não consegue. Tu consegue fazer uma, depois fazer outra, né? Então, assim, e aí quanto mais tu aprende, mais rápido você consegue aprender as outras coisas. Certo? Então, assim, isso é importante. Então, por exemplo, a primeira vez que você vai ficar especializado em alguma coisa, você vai ter que estudar, vai ter que estudar e agir com foco, com consciência, em 10 mil horas, que é a média mundial do ser humano para aprender. Uns pouquinho mais, um pouquinho menos, uns 12, outros 8, né? Tem os macacos que precisam de umas 3 vidas, mas vamos embora. Estamos falando de seres humanos comuns. Então, assim, mas se você começa a fazer disso uma rotina na tua vida, daqui a 10 anos você consegue aprender alguma coisa com 6 mil horas, outras com 8, outras com 4, depende da gama, porque se você já tem determinadas ferramentas, certo? Então, assim, um atleta que nunca correu na vida e começa a correr com 30 vai sofrer muito mais do que uma pessoa que fez esporte a vida inteira e decide migrar de um esporte para o outro para correr. Então, a vida é igual. A paciência, o músculo, tudo é muscular. Enfim. Então, vamos lá. Minha paciência é bem pequena, estou exausto, não consigo escutar muito, mas estou tentando, cara. Nesses tempos atrás, num sábado, não nesse passado, no outro, eu consegui escutar, na minha cabeça, faz uns 3 dias, mas eu acho que foi uns 25 minutos, antes de explodir o Rui e ser o Rui. Eu vou botar essa live esses dias no Facebook, uma hora dessa, no jornal, vocês vão ver, é bem legal. Eu pontuo o horário para vocês verem. E aí, nesse momento que eu muda tudo, muda minha fisionomia, muda meus olhos, muda tudo. Queria que vocês falassem, então, vou começar com uma bombinha. Como é que a gente pode? Porque a pessoa, quando ela tem esse start, né? Ela é um ser humano comum assim, e quando ela explode, ela vira outra pessoa, né? Quando explodiu, o que a gente pode fazer para o cara voltar? Porque se alguém me olhar e disser assim, ó, Rui, calma, cara, eu como com farofa, jogo farofa e... Não existe isso. É igual a pessoa vou aproveitar que você falou de explosão, mas existem outras reações emocionais, como pânico, por exemplo. Não adianta chegar uma pessoa que está numa síndrome do pânico lá, numa crise, e falar assim, não, vai ficar tudo bem. Bobagem. É só uma cobra. Não se preocupe. A recomendação é quando a gente explode ou a coisa fica grave, ela fica flamboyante, vamos dizer assim, ela fica... como é que eu posso dizer, além de explosão? Quando ela fica aguda, né? Aquela emoção ela fica mais fortalecida. A única forma que existe é a pessoa aceitar aquela emoção. É ela abraçar. Tô irritado. Sim, geralmente, se você for observar bem, a maioria de nós aprende que sentir emoções é inadequado. E que se eu tô com raiva, se eu tô explodindo, ou se eu tô com uma irritação, isso não pode. Não pode, e quanto mais a gente tenta se afastar da emoção, maior ela fica, não é engraçado? Então, a mesma coisa é a coisa do pânico, a mesma coisa é a coisa da vulnerabilidade, né? Cara, abraça a vulnerabilidade. Tô com medo, abraço o medo. O que é abraçar o medo? É primeiro tomar consciência que você está vivendo aquela emoção, né? Existe uma das coisas que eu queria muito fazer, e eu ainda vou estruturar isso, é um curso, tipo, como se fosse uma alfabetização, mas de emoção. Porque a gente não aprende a nem perceber emoção, muito menos tomar contato e muito menos saber abraçar e se tratar bem, com gentileza, quando está vivendo alguma crise emocional. Então, essa é o básico. Bom, eu vou falar um pouco sobre falando para um informata, né? Então, assim, a gente tem, nos momentos de emoção alta, toda vez que você tem uma emoção alta, significa que você está com uma necessidade ameaçada. Lembra que a gente falou lá, relacionamento e afiliação, que o Rui não gosta muito, mas é relacionamento, né? Toda vez que o Rui está perto de explodir, está mostrando, sinalizando que aquela necessidade não vai ser preservada. E se ela não for preservada, ela pode partir para um novo patamar, que ele chamou de explosão, que a gente chama de protocolo luta, fuga, paralisação. Então, quando aciona esse protocolo, vai acionar um condicionamento que o Rui já vem treinando e deixando eficiente por muito tempo, desde criança.
né? Um dia ele estava nervoso, né? O coleguinha estava zoando, estava fazendo uma coisa que ele não gostava, ele explodiu e tal, acabou com tudo, e aí ele pôde retomar, né? Então a pergunta dele foi: quando você está explodindo, tem alguma coisa que pode ser feita? Na verdade, a única coisa que pode ser feita para quebrar esse protocolo já treinado, criar deficiência e tal, é quando ele consegue entender que ele vai ter apoio para preservar aquela necessidade que acionou o protocolo. Entendeu? Então, esse protocolo que faz o Rui virar uma bomba, que vai crescendo, crescendo, chega uma hora que quando explode, ele tem um ritual que é gritar, 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 de repente quebrar alguma coisa e as pessoas ficarem magoadas ao redor ou as pessoas se afastarem e tal. Aí ele se fez por entendido, beleza, ele vai baixando, baixando, demora um dia, 2 dias, sei lá. Então, o único jeito de você desligar o protocolo é quando você consegue apoiar a pessoa para a necessidade que acionou. Então não tem como falar pedir calma, não tem como, porque dentro do protocolo que o Rui ativou, já está lá. Quando alguém me pede calma, eu fico mais puto. E se alguém tentar me segurar no meu braço, aí que eu esquento mesmo, aí que ferve mais. Então, já tem várias coisas que já estão ali geradas, né? Justamente porque ninguém está preocupado com o Rui. Está todo mundo preocupado em conter. E o protocolo muitas vezes foi acionado para eu preciso me fazer claro, mesmo que eu mesmo não saiba o que é essa clareza, ou do que eu tenho que ter clareza. Ó, o Maurício, pode tacar o dedo no teclado, viu? Porque essas contribuições são legais. O Maurício falou assim, né, que ele, quando ele está em momento de explosão, ele fala, deixa eu explodir, né? Queria eu. Bom, vamos lá, então. Já que eu estou sendo de Cristo, vamos para o Cristo geral. Queria eu que tivesse só quebrado alguma coisa. Eu não quebro nada, tá? Eu não quebro. E acabo magoando as pessoas, porque aí a minha língua fica ferindo com a potência de um coice na cara vindo de um charuque. Eu vou botar o jornal para vocês verem, que vocês vão perceber literalmente aquele negócio. Eu começo a realmente a me segurar, assim, é um monstro dentro de mim, né? Tem o lobo mau e o lobo bom, e o lobo bom tá tentando, para, vamos fazer tal coisa. O lobo mau tá assim, ó. Cara, na hora que vira... Você concorda? Você concorda em continuar sendo cobaia nesse caso? Eu não tenho medo nenhum, cara. Pode falar mal pra caramba, e se vocês começarem a falar mal, eu vou botar cada coisa na fogueira, porque eu sei cada babado meu, ó. Tá bom, ótimo, legal. Então vamos aproveitar o Rui de cobaia, porque isso fica muito ilustrativo, tá bom? Eu só queria dizer uma coisa para você, só um pouquinho. Eu escrevi alguns livros quando eu tinha 28 anos, que eu passei por uma revisão de protocolos, e aí eu preciso exteriorizar para limpar a cabeça por ele escrita. E um desses livros, chamado Vida Manual do Usuário, ele tem um capítulo que trata das emoções. E eu comparo as emoções com as drogas mais potentes e capazes de fazer as maiores atrocidades do mundo. Estou muito errado? Quando você trata a emoção com vamos dizer assim, um nível de rótulo, não é bom, porque a emoção ela nunca veio para prejudicar, ela não vem para isso, não é a função dela. Ela tem a função de te trazer uma coisa boa, ela tem a função de trazer um presente, vamos dizer assim, né? E quando a gente trata ela mal, quer dizer, tenta enterrar, tenta dizer que ela não existe, tenta dizer que nós devemos dominá-la, ela aumenta para poder tentar te mostrar mais uma vez que aquela necessidade ou aquele presente está lá. E por a gente ter o hábito de engolir, a gente acaba potencializando, fazendo ela aumentar cada vez mais. Nós somos especialistas em aumentar a emoção e não especialistas em cuidar da gente. Quando a pessoa tem emoções constantemente altas, ela simplesmente já tem um atestado de descuido pessoal, em termos de emoção, em termos de necessidades, em termos de cuidados, enfim. Isso nem sempre é culpa da pessoa, porque muitas vezes foi colocado já dentro dela uma crença que é ativada sem ela saber que aquela crença está lá. Então, esse é assim que funciona, né? A questão da emoção. A emoção, ela sempre vai vir somente com uma função, que é te mostrar que você precisa de algo. Só que nós aprendemos que nós não devemos ter emoção, porque isso é sujo, é errado,
a gente deve ser evoluído, coisas desse tipo, né? Ou que ela é danosa, igual você falou, né? Que ela é capaz de gerar prejuízos enormes, e na verdade ela é parte da solução. A gente entende a emoção como parte do problema. Por que ela é parte da solução? Se eu não tenho emoção, eu nunca vou entender qual é a minha necessidade. E se eu nunca entendo qual é a minha necessidade, eu jamais vou experimentar um nível de satisfação na vida, em nada. Entendeu? Tipo, por exemplo, eu queria pegar esse case que você fala aí, que você estava na live, e que você começa a ficar incomodado, tá? E esse incômodo que ele começa pequeno e ele vai aumentando, é porque na tua cabeça tem uma convicção. Se essa convicção não tivesse ali presente, você não estaria incomodado. Tem uma convicção, tem uma verdade ali que nós vamos chamar de crença. Pode ser que essa crença tenha compromisso com a realidade? Pode ou não. Porque nós, como seres humanos, a gente vive de crenças, tá? Pode ser que ela tenha base em várias experiências anteriores que te mostraram que você não vai poder satisfazer uma determinada necessidade? Pode ser real? Pode, mas no geral ela não é. Então, por exemplo, o que você, enquanto via a pessoa falando coisas ali, que eu não sei o que é, o que para você, o fato da pessoa falar algo que era discordante da sua forma de ver as coisas, ameaçaria numa necessidade sua? Na minha opinião, o que acontece foi o seguinte, naquele caso específico, já que é o caso do case, né? Que a gente fica mais fácil de trabalhar. O rapaz se vangloriava de ser um expert e falava atrocidades sobre o tema e de maneiras, coisas muito vagas. Por exemplo, ele não dava casos concretos, era sempre, eu não me esqueci disso, eu esqueci daquilo, eu esqueci daquele outro, sabe? Isso é uma coisa que vai me incomodando, porque a gente trabalha tanto pela direita, a gente faz uma pesquisa, a gente estuda, para vir um rapaz dizer eu sou o detentor da verdade, e, cara, ser tão mal preparado que aquilo foi me fervendo, porque é uma coisa que me ferve faz muitos anos. Eu nunca senti... Eu te falei, Lorela, eu não publiquei meus livros ainda, tem uns 7 ou 8 escritos, tem que contar lá, porque eu não me sentia capaz como me sinto hoje. Hoje eu me sinto um ser humano, eu consigo sentar com meus livros e conversar razoavelmente sem explodir, entendeu? Coisa que com 28 anos eu não tinha essa maturidade. Eu tinha uma outra maturidade para escrever sobre os temas, mas eu não tinha essa calma interior, que eu tinha era um furacão. Hoje não, hoje sou um cara calmo, apesar de vocês acharem que não. Hoje sou uma pessoa quase um Buda. Eu acho até que você é bacaninha, não acho que você... Entendeu? Então, assim, até bem pouco tempo, dormir para mim era uma coisa inútil. Hoje eu já até gosto um pouquinho. Mas vamos lá, só para a gente encurtar e ver se você... Rapidinho, só para terminar aqui. Aquela arrogância, junto com a empáfia, com falta de conhecimento, foi tomando conta de mim e me incomodando ao meio que eu digo, ai, cara, não, velho. E aí eu tentava assim, tipo, não. E aí foi aquela coisa, foi crescendo, cara, e aí... Ele não dava espaço para você poder falar? Não dava espaço para ninguém falar. Tá bom, então ele... Eu não preciso de espaço, quando eu quero, eu pego. Só tô falando assim, o motivo da necessidade, entendeu? Porque assim, quando a pessoa, para ela falar uma ideia do que ela é muito boa, vamos imaginar, chega aqui, a gente chama um médico e ele vai te mostrar por A mais B, por que a imunidade é assim, funciona. Porque o cara entende do assunto e ele, com o conhecimento dele, a gente acaba tendo atenção e aprendendo algo, é uma coisa. Quando a pessoa ela fica só no marketing pessoal e falando, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro, e você não tem ali a satisfação de um conteúdo, de uma questão que tenha lógica, ou que agregue algo para você, vamos lá, necessidade de aprendizado é uma, necessidade de conhecimento, vê se faz sentido o que eu estou falando de necessidade de conhecimento, ou é necessidade de aprendizado, ou é necessidade de conexão, interação, porque às vezes a pessoa se coloca numa condição tão acima de dominação que você não tem espaço para poder interagir. Alguma dessas, para você, faz sentido em termos de necessidade ou não? Não é isso?
Não seria isso, não. Para mim, o que me incomoda é o falso profeta. É uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda de uma maneira que eu levanto e saio da sala. Eu não A podia falsa fazer isso. autoridade. Isso, me incomoda muito, sabe? O Mandetta me incomoda muito. Briguei muito com pessoas por causa do Mandetta. Sim, Né? sim. O momento porque... que um médico vem para mim e diz assim, ó, fica em casa tentando ficar o teu pulmão, quando você estiver agora morrendo, vem para cá. Porque assim, quando a gente tem... Por exemplo, você falou lá do médico. Eu fiz uma live com o André Marroing, e mesmo ele sendo um médico de linha de frente e sendo uma pessoa extremamente inteligente e muito atuante no Covid, eu fiz alguns contrapontos para ele, que inclusive um deles eu disse, vou pesquisar. Está na live, só olhar. Porque assim, eu não vou me meter no que eu não sei. Ah, Rui, então tu sabe toda a diferença do vírus para outros usuários? Não sei nada, não estou nem afim de saber. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei pensar dentro da biologia e trabalhar para levar novos pensamentos. Ah, só avisando para o pessoal, a Lorela que é um Bitcoin. Eu já comprei uma moeda de Bitcoin, que eu achei ele em Balneário Camboriú, custou R$15, eu te mando, depois eu te entrego o Fernando. Já que Bitcoin não tem o menor valor para você, dá para mim uma, não tem problema. Eu comprei uma moedinha, é escrito lá Bitcoin, que dá. Tá, ok. Quando uma pessoa ela chega e se coloca numa condição dessa, tem uma necessidade que não é atendida nessa hora, tá? Geralmente a gente já tem uma base de experiências anteriores de que nós não vamos conseguir, ou que a pessoa vai querer impor a ideia dela de cima para baixo, usando um argumento de autoridade. Então, já passamos por vivências assim de alguém se fazer como autoridade e a gente ter, de repente, perdido a nossa autonomia ou ter ido na onda da pessoa lá atrás. E aí, quando uma pessoa dessa aparece, a gente fica assim, tipo, sai fora, cala sua boca, não quero ouvir você, porque eu já tive prejuízos reais com pessoas assim. Faz sentido isso? Total, me incomoda muito quando a pessoa começa a falar uma falácia e você diz, não, tudo bem, ok. Então, esse ponto e esse ponto. Ah, não, isso não é importante. Não, é importante sim. Eu acabei com a tua argumentação em 2 pontos e você não se digna a contrapor. Então, vamos contrapor de novo. E esse? Não tem paciência, entendeu, cara? Se for para ficar falando bobagem, eu falo com minhas filhas. Né? Fico fazendo teoria da conspiração com elas. E olha, elas são boas de teoria, tá? Então, é assim, aí entra a coisa da experiência anterior, mas a necessidade que eu quero chegar, tá? Essa experiência anterior, ou toda a sua escala de experiência anterior, te mostra que alerta vermelho, essa pessoa falando bobagem, ou essa pessoa falando coisas que não fazem sentido, vai fazer com que eu não tenha alguma coisa minha atendida, tá bom? Por quê? Vou te dar um mesmo cenário. Imagina que eu estou diante de uma pessoa que fale algo que, para mim, eu falo assim, é uma bobagem. Certo? Mas eu posso ter tranquilidade em relação ao que a pessoa está falando. Tudo bem, vai lá. Segue em frente. Por que para uma pessoa aquilo explode e para outra pessoa ela sente que, tipo, se o outro continuar naquela toada, aquilo vai ser muito insuportável, entendeu? Como eu sou o caso, eu vou contrapor. Eu não me incomodo que o cara fale bobagem. Tô nem aí. O problema é que ele estava num local, num palanque, onde ele não poderia propagar a mentira. Entendi. Isso que me incomodava. Ele ser um falso, por exemplo, Telex Free. Nunca me incomodei com Telex Free. Tentavam me vender semanalmente, 10, 15 vezes. Eu dizia, não quero, botava meus pontos, ok. Nunca fui desmanchar as pessoas, certo? Não me incomodava. Eu dizia, tu vai causar um prejuízo, assim, Agora, naquele momento, o rapaz, e aí é onde ferve meu sangue, onde o rapaz está fazendo uma afirmação da verdade absoluta, tendo um rótulo de gênio ou um rótulo de conhecedor do assunto, e como ele expõe as coisas de uma maneira tão desleixada e tão sem nexo, sem contexto, sem informações válidas, a pessoa não pode ser considerada nem um estudante do assunto. Ela não pode ser considerada confiável? Isso, não pode ser considerada confiável. Mas o meu problema não é com ele. O meu problema é com as pessoas que vão escutar. Porque eu já vi muito dano se causar. E eu não trabalho tanto para a direita para estar numa live e permitir que o cara use do meu esforço
Que, cara, eu sou uma agulha desse tamanho, mas nós trabalha bastante, que nem formiguinha. Entendeu? Eu erro, claro que eu erro, falo bobagem, sim, mas em momento algum eu vou deixar alguém falando um descalabro comigo, entendeu? É como nós sentarmos aqui e eu começar. Então, Lorela, e começar a falar de hipnoterapia e falar um monte de asneira. Sim. Se você não se pronunciar, você vai estar concordando. Sim. Eu não posso chancelar isso. Esse é o meu problema. Então, aí nós estamos chegando na necessidade. Porque, assim, confiabilidade é uma necessidade, certo? E se você está fazendo, gerando várias lives com conteúdo que você considera relevantes para ampliar a visão das pessoas, para que elas possam ter uma oportunidade de chegar mais próximo da realidade sobre o cenário político e tudo mais. E aí vem alguém e vem com uma ideia que distorce isso, ou que possa parecer que o trabalho que o Rui está fazendo não passa confiabilidade. Você acha que faz sentido isso? Acho. Ok, a necessidade é confiança, confiabilidade, entendeu? Então, só a gente didático aqui, por que eu fiz todo esse caminho? Você viu que gerou uma conversa, aí ele trouxe outras impressões, aí a gente foi fazendo mais perguntas, aí ele, porque assim, a Gigi falou assim, quando uma pessoa fala bobagem, pode prejudicar os outros, isso me incomoda. Só que no caso do Rui, Gigi, ele que é o dono da live e ele tem com o compromisso de apresentar um conteúdo de qualidade. Quando se ele chancelasse isso na visão do Rui, é como se ele estivesse atestando que o cara está falando é de confiança. Então, mexeu na confiabilidade dele, do trabalho dele, por isso que vem a emoção para mostrar. Tá errado. Você percebe como é importante a emoção ser ouvida enquanto sinal? Fala assim, alerta. Isso aqui está indo contra o que eu quero passar. Eu quero passar confiabilidade. O que a pessoa está falando, ela vai contra o que eu quero passar. Percebe? Se você tivesse numa live num outro lugar. Mas é no outro canal. Não, eu sei, mas não com a atuada da direita, não com a ideia de esclarecimento e tudo mais. Simplesmente, sei lá, o Sputnik chamou o Rui para falar da direita e colocou o cara da esquerda na frente, entendeu? Tipo assim, são visões. Esse caso eu não iria. Esse, para mim, é um assunto muito importante nesse momento, entendeu? Vamos falar de bobagem sobre. Vamos falar de filmes. A gente vai para um canal falar de filme. Ok. Por mim, podemos falar estupidez, falar conjecturas, entendeu? Agora, no momento que a gente está tão intrincado, onde tem muita fake news, a gente não pode se achar o dono da verdade e dizer que tudo que a gente está falando é o negócio. Esse é o meu problema. Claro. Então, tem mais necessidade aí, né? Não é só confiabilidade, mas também tem mais coisa. Eu acho que tem um ponto importante, se for para o Rui entender como ele sendo um laboratório pessoal assim de observação, né, uma cobaia, vamos dizer assim, a única coisa que dá para se observar, Rui, é se tem algum tipo de crença que está na sua cabeça relacionada a esse momento que você pode desfazer para ganhar mais confiança. Por exemplo, se você pudesse falar para a pessoa assim, eu não sei como as pessoas que estão nessa live estão ouvindo, mas eu me sinto triste, preocupado, porque eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão entender, mas dá a impressão que vão entender muita besteira. Vou entender muita, sabe? Amém. Então, quer dizer... Vou tratar como meu consultor. Amém. Porque o que eu quero dizer com isso? Porque a mente, ela pode tentar entendendo assim, eu preciso salvar esses caras, esses bolsominions, por isso que eu tô criando curso de bolsominion, porque para esse tipo de filha da mãe não chegar e manipular, estragar as coisas. Sua mente está dizendo assim, eu preciso proteger o cara que está assistindo lá, mas eu não tenho controle. Então, quando você chega e fala, eu não tenho controle sobre as pessoas, eu gostaria que essas pessoas tivessem senso crítico, discernimento, racionalidade para chegar e falar, doutor, o que o senhor está falando não tem muito nexo, poderia ter mais didática, clareza, precisão para não falar, não cair num senso comum que aqui é até ultrapassado. Aqui a gente já está buscando até informações mais confiáveis do que o senhor está trazendo. E desculpa, mas infelizmente o senhor está mais desinformando do que informando, né? Para ter a tranquilidade que o Rui poderia falar isso. Mas quando ele perde a paciência, ele está pensando aquela coisa que é como se fosse assim, tá colocando tudo a perder,
Obviamente que aí a sensação é, eu não tenho controle sobre essa situação, e aí a emoção aumenta, porque a sua mente está te pregando uma peça no sentido assim, olha aí, tá botando tudo a perder. Não, não é tão verdade. Mas se eu conseguir entender que não é verdade, eu tenho mais chance de me comunicar até para contribuir na live assim, ó, o que o doutor está falando aí, eu não assino embaixo. Eu acho até que isso aí já é ultrapassado. Não tenho nada contra o senhor, doutor, mas olha, nosso trabalho é justamente para que não aconteça o que o senhor está falando, possa chegar no ouvido dos nossos telespectadores aí, e de uma forma que mais desinforma, atrapalha ou prejudica, né? Ou assim, é o que a gente sempre fala, na hora de dar a devolutiva é falar o que a pessoa falou. Comportamento observável. Quando você fala que, aí você repete a frase que o indivíduo falou. As pessoas podem escutar isso como desesperança, achar que o cenário ele é isso, entendeu? Aí você está demonstrando que você escutou o que o cara falou e está invalidando exatamente aquilo que ele está falando, entendeu? Ou quando você fala sobre você ser formado nisso, naquilo outro, mas até o momento eu não vi uma análise, né? Quer dizer, você está dando a devolutiva, mas com observável. Todo mundo que está ali vai ampliar a percepção quando você dá uma devolutiva dessa. Porque aí as pessoas estão assistindo, elas falam assim, interessante, não tinha percebido isso. Então, qual é o conteúdo mesmo? E você amplia. Mas é justamente a emoção é a prega que o Márcio está falando, entendeu? A peça que que a mente está pegando. Tá oculta também, né? Porque ela não tá na clareza. Amei. Nós vamos ter que conversar em breve para começar a pagar, porque isso aqui tá virando. Isso daqui vocês vão dar um upgrade na minha carreira. Amei de paixão. Quero ver eu conseguir colocar até o final do ano isso em prática, mas vou ficar com medo na minha cabeça. Isso é uma mudança de protocolo. Vocês acabaram de me dar 3 meses de. Mas vamos crescendo. Rui, só para o pessoal saber, isso que a gente está falando aqui é o que a gente trabalha em terapia das necessidades. Tá? Isso isso aplica em tudo na sua vida. No relacionamento em casa, com os pais, com os parentes, no seu relacionamento político, sabe? Em todos os lugares que você vai, é importantíssimo estar conectado com a emoção e a necessidade. Quando você tem mais clareza, igual, por que eu fiquei falando? É confiabilidade? É não sei o quê? Igual o Márcio falou, você não, parece como você não tivesse protegendo o teu grupo, pode ter relação com a sua história, entendeu? Quando você tem clareza, fica fácil. Aí você fala assim, olha, eu estou me sentindo incomodado, estou sentindo a emoção aqui, eu estou incomodado porque isso que você está falando não está trazendo muita clareza para as pessoas aqui do nosso propósito. Nosso propósito igual quando eu chego aqui na nossa live, hoje eu não fiz, mas eu vou fazer assim. Gente, o nosso compromisso é a vida, a liberdade e a propriedade privada. Se todo mundo sair daqui entendendo que é um direito, esses são direitos inalienáveis, pronto, a gente já fez a nossa missão, certo? E quando eu entendo as minhas emoções e as minhas necessidades, fica muito mais prático e fácil de eu realizar a minha liberdade frente a qualquer grupo. Esse negócio que eu falei para o Rui é um elemento oculto. Esse elemento oculto, que a gente procurou com ele dar clareza, é o que gera melhor preservação. E quando você gera preservação, você não dá autoridade para quem você não quer. Então, vamos pensar assim, em termos de autoridade, sem querer, o Rui deu autoridade. Sabe aquela expressão que eu falo? A gente compra o que não precisa para agradar quem a gente não gosta, gastando dinheiro que não tem, que é aquela frase famosa. É quando a gente dá autoridade para as pessoas erradas. E isso acontece quando a gente tem uma coisa dentro de nós que é um elemento oculto que faz a gente ser coagido sem perceber. E nessa hora que aciona o protocolo de segurança que a gente falou lá, da explosão, da raiva, como diz um cliente meu, né, ele fala assim, calor e fúria, né? Entra o calor e fúria. Então, para que a gente calor possa... e fúria, tanto que na nossa família eles chamam de sangue do Orestes, que é meu avô, né? Ou seja, literalmente ferve. A gente fala que ferve o sangue, literalmente. Uhum. E existe uma frase de um autor famoso aí que ele diz o seguinte: eu sou uma pessoa muito traumatizada e a maioria dos meus traumas
não aconteceram. Por quê? Porque são traumas que a pessoa imaginou acontecendo. E quando a gente tem isso como imaginado, ele pode se tornar um elemento oculto sem você perceber. Cresceu, como diz o Rui, o lobo mal dentro de nós ali, porque a gente imaginou uma fragilidade, imaginamos uma necessidade não preservada, e quando aciona isso daí, a gente perde o controle, porque a gente não tem clareza do que a nossa mente está trazendo de peça. Então é bem interessante. Lindo. Eu vou rever a live depois, vou anotar as frases que o Márcio falou. Achei lindas, maravilosas. Gostaria até de depois chamar ele. Márcio, vem aqui e fala no meu lugar naquele momento. Mas, aí tá um monte de negócio, mas como que eu vou fazer para me segurar as primeiras 10 vezes? Porque isso aqui é lindo. Mas quando o sangue ferve, ferve. Não então, é assim. O legal na gente, mas de barriga cheia, sem discussão. Com fome. Legal. Primeira coisa que em casa as pessoas sabem, não deixa o Rui com fome. Eu começo a mudar, as pessoas começam a trazer comida, eu já sei que eu tô com cara de poucos amigos. Né? Minhas filhas vêm, ó, papai, bolachinha, vai ter um almoço. Eu falo, não, come, papai, come. Já sei que eu tô aqui, ó. Eu gasto muita caloria. Muita caloria, ainda mais que eu tô treinando agora. Então, assim, o primeiro com fome é um problema. Mas o segundo e a Regina sabe, quando eu tô num negócio assim, não sei o quê, vira o olho, se dá uma mudança no rosto, ela sai. Tchum, já sabe? Ok, tô aqui, não consegui me controlar, o que eu faço? Esse lado de não se controlar, primeiro ponto, você tem que valorizar os momentos que você controla. Porque você não é sempre essa pessoa que você está demonizando, criando como o Rui calor e fúria. Então, nos momentos que você simplesmente as pessoas falam, a Regina olha para você e fala, nossa, você foi muito bem. Para você é normal? Foi um momento que você lidou com a questão. Você não entrou, não acionou o protocolo calor e fúria, né? Então, quando aciona, lembrando aquilo que eu falei lá antes, somente vai ser desacionado se você preservar a necessidade que você tem ali, que estava negligenciada. A Lorela colocou confiança, mas além da confiança, a preocupação, né, de se conectar às outras pessoas, no caso ali, os telespectadores que poderiam estar vulneráveis, frágeis. Tem, né? a ver com segurança e proteção. É uma coisa que o Rui já falou algumas vezes, ele tem essa demanda da proteção, né? Justamente ele fala muito isso com as filhas, proteção, sempre assim. Então ele acaba assumindo o papel de proteger os outros, né? E aí vem uma coisa assim, o Maurício, né? Ele falou sobre a coisa da responsabilidade pessoal e da identidade. Exatamente, olha só. Por mais que você faça todo o esforço de proteger, por mais que você faça todo o movimento para poder, sabe, fazer tudo pelo outro, ninguém substitui o indivíduo na responsabilidade de atender às próprias necessidades. Não existe alguém que engana o outro se o enganado não quiser ser enganado em algum nível. Seja porque tem algum ganho secundário com aquilo, seja porque não tem o aprendizado, e a pessoa é uma jornada individual. Infelizmente, não existe um Rivotril que você possa jogar, pulverizar, para todo mundo ter a iluminação e crescer da hora para a noite. Não existe uma questão de unanimidade, sabe? Vamos alertar a todo mundo. O que existe são pessoas que estão mais predispostas para aquilo, estão mais abertas para aquilo, já têm uma caminhada e elas vão, por afinidade, aproveitar esse conteúdo, isso que você está disponibilizando. Então, não é sua responsabilidade. Aí lembra aquele negócio lá, né, de assumir a responsabilidade no lugar do outro. Não é sua responsabilidade. E isso pode ser aquele negócio que fala assim, minha responsabilidade, se eu não fizer algo, o que vai acontecer? Aí explode, entendeu? Eu estou pensando sobre isso, se é isso mesmo. Estou literalmente pensando. Eu gostei mais dos coisas. Eu não sei se... Isso até tem fundamento, talvez. Eu não sei se eu gosto da pancadaria também, às vezes. Não sei, É um tratamento aqui. Depois a gente vai ter que acertar os honorários de vocês. No final do ano. Agora não. É
assim, ó. Agora, vamos colocar outra questão. Por exemplo, tirando daquilo lá, um caso bem mais fácil. O caso que a gente falou lá, né? O Emílio nos apresentou as pessoas, e aí o rapaz... Aí ele veio, deu uma, deu duas, deu três. Quando ele deu a quinta, eu digo, não, né, irmão? Não. Aí eu fiz meio como o Márcio falou, mas não tão, com tanta elegância, né? Oriental, assim. Mais uma elegância italiana, né? Pega um taco de beijo, tá na cabeça. Eu digo, não, né, irmão? Tem condição, sabe? Eu queria ter me segurado. Aí que tá o grande negócio. Mas não é se segurar, é você conseguir cuidar de você e não negligenciar certas coisas dentro de você. Exemplo, você, pelo que você contou em relação à questão, por exemplo, do Bitcoin, não sei se o papo era Bitcoin com esse cara? Não, mas deixa eu terminar de dar 2 pontos para vocês que é importante. Primeira coisa, não é uma coisa que me desgasta, tá? Na verdade é o contrário, me segurar me desgasta. Se eu pego, depois termino... que delícia! Esse é o problema. Talvez não seja um pouco de recompensa aí. Sim, só que aí você perde a conexão com a pessoa, ou a filiação. Óbvio que você, para chegar nesse soltar tudo, você já falou, esse cara não vale a pena por isso, né? Mas a gente está falando sobre convivência, e muitas das pessoas a gente gostaria de poder fazer esse soltar e manter a convivência com ela, né? Se o cara não é de esquerda, eu gostaria de conviver com todo mundo. Então, mas pode ser que em algum momento você chegue naquela fase do nosso tratamento que você vai conseguir conviver com alguém de esquerda, né? Então aí nós já pensou? A nossa autoridade financeira... Eu vou conviver com alguém de esquerda? Não tem condição. Não. Calma, não diga não. Não. Agora, aí é protocolo, Márcio. Aí é protocolo. Protocolo, né? Eu tenho protocolos, para vocês entenderem, eu tenho protocolos na minha vida que são protocolo de segurança, protocolo de direção, que eu atualizo, então eu vou lá estudar tal coisa. Eu estudo determinado assunto até eu me sentir satisfeito, aí eu crio um protocolo, gravo na minha cabeça e ponto, eu não penso mais sobre ele, entendeu? Perfeito. Assim minha vida fica mais fácil. Tem de coisas insignificantes sobre vou para tal lugar, eu procuro no GPS do carro, eu procuro no Google Maps, eu escolho um e acabou. Perfeito. Até protocolos de segurança, tipo, saindo do restaurante, rua escura, como é que minha família se comporta, tem tudo isso. Então, assim, não me relacionar com pessoas de esquerda é protocolo. Não dá, não tem condição. É perda de tempo, porque eles são muito dissimulados. Eles podem concordar ou discordar de ti, mas nunca é o que ele está sentindo, é sempre sempre um meio para um fim. E o fim que ele está usando nunca é bom. Beleza. Essa fase do tratamento vamos deixar mais para frente. Ainda você não está... muito pesado. É muito pesado ainda para você. Drogas pesadas. Vamos começar com a fase light, né? Então, vamos falar sobre a situação do Bitcoin lá. Então, vamos lá. Pelo que você já me abriu, já falou, vamos pegar assim, ó. Vamos dizer que o Rui está lá ouvindo sobre Bitcoin, a pessoa lá... Nossa, Bitcoin, eu me sinto importante, me sinto inteligente quando eu falo de Bitcoin, porque eu vou te explicar blockchain, e aí o Rui está lá ouvindo. Isso. Internamente lá, tem um Ruizinho andando no Palácio das Memórias dele. Ele tá lá assim, ó, andando no Palácio das Memórias. Aí ele chega e fala, peraí, quem me ensinou que esses negócios aí é complicado é meu pai. E quando eu ouço alguém fazendo isso que esse cara tá fazendo, eu sinto desrespeito à biografia do meu pai, a inteligência, a integridade. Eu até me sinto desrespeitado. Só que ele tá numa pira dele. Ele não pode desrespeitar a história do meu pai, ele não pode desrespeitar o que o meu pai me ensinou, que ele era um programador foda, ele era um programador bom, entendia do assunto. E eu não vou permitir ninguém desrespeitar a integridade do conhecimento que meu pai me trouxe. A ilhazinha. Nessa hora, o Rui tá lá preservando uma necessidade que o cara não tem o poder de desrespeitar, nunca teve. Só que se o Rui não cuidar, ele pode acabar se enganando e achando, porra, que absurdo o cara falar uma coisa dessa, tá me desrespeitando. Internamente, pode soar como uma não preservação. E aí, nessa hora, a vontade que dá é acionar o protocolo de calor e fúria, para poder afastar aquela fala, aquilo que a pessoa é, ou aquilo que a pessoa está fazendo, mas que não tem a ver com você, tem a ver com ela, né? O que você acha quando faz essa abordagem? Eu estou tentando entender, porque eu não tenho grandes problemas com esses... eu te entendo, eu estou tentando pensar se é isso. Eu estou pensando... Eu dei um exemplo, eu dei um exemplo, mas assim, não quer dizer que seja isso. É só um exemplo para entender que
quando a gente aciona esses protocolos de fúria e calor, ou mesmo de não permitir que o outro possa ter a pira dele, vamos dizer assim, não é permitir, mas permitir é pesado, mas digo assim, o outro pode ter a pira e eu quero saber por que ele tem essa pira. Tipo assim, você entrou no modo... Eu entendi. O que eu consigo perceber, assim, com um pouquinho mais de clareza, é que quando a arrogância impera, me incomoda. E aí, quando a arrogância entra na jogada, a minha vontade de destruição total. Isso eu já consegui perceber, entendeu? Então, a eu respeito arrogância... a memória do meu pai, eu respeito o meu conhecimento, não é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Eu vou pro meio da Berlim, deixa eu falar mal e me ajuda, não tem problema, senta o pau, vai te fazer bem, ok. Agora, quando... Os dois casos, hein? Cara, tem um negócio que eu acho que é a arrogância com a ignorância junto, que me dá um... Os dois casos. Não era o Rui passeando no palácio, não, Márcio. Eu tava lá tentando surfar nas ondinhas da minha cabeça, tipo, sai daqui, cara, vai, sabe? Assim, vai, olhar para as paredes, e o cara insistia em me pá! E eu, cara, não, velho, por favor, pelo amor, oh my God, me deixa aqui quietinho. Aí até a hora que gira a chavezinha. Quando gira a chavezinha, eu sento, boto a mão na mesa e digo, não, irmão, assim, ó. Os dois casos, você viu que foram duas situações de arrogância. As duas situações acionaram o modo calor e fúria, você viu? Tanto na live quanto o moço do Bitcoin. Então, aí já estamos chegando aí numa necessidade. Estamos chegando lá. Acho que até uma hora vai dar para quase curar esse negócio. A gente faz um regresso do caos aqui. Eu não tenho problema da gente debater, por exemplo. Não tem problema da gente sentar e conversar, você defendendo qualquer outra coisa. Até porque é o seguinte, eu fui na faculdade de Direito, não me formei porque... Oi, Marta, de novo, tudo bem? Não me formei porque eu não quis. Eu estava fazendo faculdade de Direito para ser delegado federal, né? E aí, quando eu decidi não ser delegado federal, eu abortei tudo, joguei tudo para cima e saí correndo no 8º semestre. Mas, enfim. Então, assim, na faculdade de Direito, eu não tinha problema nenhum de sentar em qualquer lugar, qualquer lado do cara certo, do cara errado. Eu consigo argumentar e ser argumentado em qualquer lugar. O que me incomoda, e talvez hoje esteja potencializado pela minha situação de cansaço, é aquela falácia com arrogância e ignorância, que aí me... não, cara, eu vou perder muito tempo tendo que segurar para escutar esse cara. Então, o negócio é o seguinte, modo motherfucker, ejetar o ser humano. Aí, assim, convivência, tá? A pessoa, quando ela faz isso, quando a pessoa, se fala arrogância, né? Você escuta arrogância como, tipo assim, não dá até uma indignação, né? Certo? Beleza. Quando eu vejo uma pessoa arrogante, eu já escuto totalmente diferente. Eu falo, puta merda, a pessoa tá vazia de conteúdo e ela precisa provar para ela mesma que ela precisa ser melhor que o outro. Eu vejo ao contrário. Eu escuto a arrogância da pessoa de uma forma completamente diferente da que você escuta. Eu falo assim, essa pessoa tá cagando de medo. Ela tá vivendo sob a base do medo. Por isso que ela precisa, sabe, falar que ela é mais. Por isso que ela precisa se fazer valer de coisas assim, falar bonito ou qualquer outra coisa. Porque ela tá cagando de medo. E eu, aqui, com 1,5 metro na frente dela, sou uma ameaça. Percebe? É o que acontece. Agora percebo. Eu para mim, era caçar e destruir. Uhum. E a arrogância, na verdade, na prática, você agora pode olhar todo mundo que se comporta dessa forma, você vai ver, a pessoa está cagando de medo. É matemático. Isso aí é o que acontece. Ela não está... Quem está seguro, sabe aquela coisa assim? Aí você fica pegando aquelas frases dos mestres, né? Aquelas ditos populares. A pessoa que sabe, ela é tranquila. A pessoa que ela tem conhecimento de verdade, ela não tem certezas. Não, concordo plenamente, eu não tenho certeza. Eu tenho estudos e treinamento, isso é óbvio. A gente, quando sabe bem alguma coisa, a gente fala assim, ó, cheguei até aqui. Isso aqui é o que eu tenho de mais avançado, posso disponibilizar. Mas dizer que isso aqui pode ser aplicado para tudo. Por exemplo, você vê que é uma coisa que eu observo que eu acho bem interessante? Outro dia eu estava assistindo uma live do Dr. Coimbra. O cara é neurocirurgião,
neurologista, cientista do caramba. Você fala assim, meu, é a autoridade sobre o assunto, sobre vitamina D. Olha, quem tem doença degenerativa, quem tem problemas como autismo, ele tem protocolo para trabalhar. Ponto. Barato, acessível e tudo mais. Lá no meio da live, ele começa a falar sobre aquecimento global. Uhum. Aí você fala assim, por quê? Não tem necessidade. Não é tua área, entendeu? Então, quase como se a gente começasse a entrar numa vibe de por que estão me chamando para falar sobre aquilo que eu sou muito bom, eu começo a falar de outros assuntos que eu não sou tão bom. Por que você acha que eu não vou debater com você sobre Bitcoin? Porque você sabe muito, eu não sei nada. Eu não sei. Ah, você não sabe? Eu não sei. Se eu soubesse alguma coisa... Rita C. Carvalho, te chamo para um embate. Ô, Rita, me dá um Bitcoin. Me dá um Bitcoin, Rita. Meu aniversário, Rita. Eu sei que você mas na nossa conversa ali, eu não quis embate com você. Na verdade, eu queria uma troca de informações para entender o que tu pensa. Veja, vamos lá, convência. Eu tenho uma meta bem definida e por esse motivo a gente trabalha no Jornal Conservador, a gente trabalha na Lucas e todos os outros grupos que a gente faz a coalizão, né? Que é a reeleição do Bolsonaro, a eleição da maior parte possível de deputados, senadores, deputado federal, estadual e senadores de direita, e também esse projeto, ele já está tomando um vulto que a gente vai estender ele e abranger mais. Ele nasceu com o intuito e está tomando forma. Eu aprendi que a gente pode ter um plano, mas no meio do caminho as melancias se ajeitam e fica melhor. Dito isto, eu esqueci o que eu ia falar. Bom, voltei. Não. Eu não entendi porque você trouxe a melancia na história. Quê? Você trouxe a melancia na história. A melancia é uma carroça de melancia, né? Quando você começa a caminhar, a melancia se ajeita, entendeu? Ou seja, o Jornal Conservador nasceu com o intuito que foi levar cultura para as pessoas. E essa é a grande verdade. Certo? E agora está tomando outras proporções e a gente está conseguindo fazer um trabalho interessante, eu vejo. E eu sei que a gente está aprendendo muito no caminho. Essa é a grande verdade. Perfeito. Certo? E eu estou crescendo demais. Com vocês aqui, eu estou virando outra pessoa. Pouquinha coisa, cachorro velho aprende pouquinho de truque. Mas estamos indo. Minhas filhas agradecem bastante. Mas o importante, o que eu queria fazer... agora eu lembrei o que eu queria falar. Eu comecei a ver televisão aberta, que eu não via desde 1994. Porque eu vivo numa bolha ruim, onde eu tenho meus estudos, que tomam meu tempo, meus trabalhos, meus projetos, e acaba tomando 24 horas da minha vida. Então eu acabo me deslocando da sociedade e acabo não conseguindo entender os 70%. E os 70% me interessa muito agora, porque eu quero saber como ajudar os 70% a dar um passinho por vez para cima, certo? Então, eu não entendia por que as pessoas ainda usavam a máscara. Eu não usei desde o primeiro dia. Por que eu quero usar ainda? Então, comecei a ver televisão aberta. Então, enquanto eu estou na academia, eu boto nos canais e fico zapeando para ver a porcaria. Eu comecei a entender o que eles estão falando. Então, quando eu estava falando com você de Bitcoin, não era um embate. Eu gostaria de entender o que você pensa do Bitcoin, o que te leva a pensar que o Bitcoin, mesmo estando errado, o que te leva a pensar que o Bitcoin é um investimento. Sim. Você está entendendo? Porque uma coisa é nós conversarmos num nível, tipo assim, vamos conversar para trocar conhecimento. Outra coisa é, eu quero conversar contigo de Bitcoin para entender o que tu pensa. Porque o que tu pensa é o que o pessoal pensa. E eu preciso saber o que o pessoal pensa para saber de onde é que eles estão tirando. Então, por exemplo, do rapaz que a gente estava conversando de Bitcoin, ele começou com os discursos de Ricardo Amorim. O cara falou tudo de Ricardo Amorim. Inclusive, ele me leu um post de cabeça inteirinho e deu valor que o Ricardo Amorim falou. Daqui a tanto tempo vai valer $1 milhão o Bitcoin. Eu digo, cara, para. Pelo amor do guarda, irmão. Assim, eu vejo... Tá entendendo? Então, assim, tudo que é futurologia... Eu preciso me acalmar e continuar sendo um eu comum. Estou treinando, estou trabalhando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero entender, quando eu falo com você, não é que eu quero, vamos debater para mim te provar que eu estou certo e tu está errado. Não, eu quero saber o que você pensa, para mim entender. Por que acontece? Aí eu comecei a escutar lá na rua o que os caras estão fazendo das máscaras e das coisas. Aí eu digo, conhecendo a jogada do inimigo, agora eu sei como contrapor. Quer dizer, isso daí, só para aproveitar, a necessidade sua é conhecimento.
Eu vejo você fazendo as lives, eu vejo você juntando pessoal, eu vejo você obtendo conhecimento pela questão da convivência com pessoas de pensamentos diversos, né? E aí a tua necessidade, você obtém conhecimento ouvindo os outros, aí faz você pensar, você, igual você falou aí, né? Você vai lá para ficar 3 meses remoendo ali pensando, porque aquilo te dá um ponto de vista diferente e você acaba ampliando sua visão de mundo. Ok, tua estratégia para aumentar o teu conhecimento é essa. Conhecimento é necessidade, tá? Então, assim, o que é que impede a gente de ter uma relação com outras pessoas ou ter uma convivência com outras pessoas que possa estar prejudicada? Quando a gente transfere as nossas necessidades para o outro. A gente acha que o outro está na mão do outro. Ah, se eu vou conhecer, é o outro que vai deixar ou não. Ah, se eu vou ter liberdade, é o outro que vai deixar ou não. Né? Aí o Maurício falou lá: quem se permite alterar a identidade para agradar terceiros são aqueles cavalos de Troia nas nossas vidas. Então, a pessoa que ela acha que ela tem que manipular o outro, mudar a visão de vida, de mundo do outro, ou mudar o mundo, ou qualquer outra coisa, ela está delegando para o externo uma coisa que ela poderia atender aqui agora, com uma estratégia dela, que ela vai conseguir atender. Por isso que a gente fala muito de ter clareza de qual é a necessidade. Porque senão não dá para ficar esperando o mundo mudar para eu ser feliz, ou para eu ter as minhas satisfações, ou levar uma vida de satisfação. Eu não posso esperar o Bolsonaro ser reeleito para eu ser feliz. Um exemplo. Percebe? Ser feliz é aqui agora. É nesse exato momento. A gente aqui interagindo, conversando, isso é ser feliz. Né? Atende uma necessidade do aqui e agora, de conexão, de conhecimento, de pensar diferente, de ampliar, de interagir, de dar risada, né? Enfim, se divertir, lazer, necessidade. Tudo isso que eu estou falando é necessidade. Eu não preciso esperar o mundo ser do jeito idealizado. Essa história de delegar lá para frente, esperar que o outro mude, esperar que o outro, sabe? Só vou ser feliz se os outros mudarem, se os outros compreenderem, se os outros parar de usar máscara, por exemplo, né? Não, né? Não é assim. Eu vou ser feliz hoje, aqui, agora. Eu não vou usar a máscara porque para mim não faz sentido. E eu vou praticar a minha liberdade com isso, mesmo que exista lei hoje sobre dizendo que eu não posso. Mas eu vou bancar, porque para mim, muito mais importante é a liberdade do que outras coisas. Mas eu tenho clareza das minhas necessidades. E a maioria das pessoas sucumbe às emoções porque elas não têm clareza das necessidades. Ela só acha que a emoção é uma coisa que, como se fosse uma entidade que baixa e ela não tem controle. Percebe? E emoção não é uma coisa sem controle. E assim, foge de quem fala para controlar emoções. Jamais você vai ver nem o Márcio, nem eu falando, Rui, você tem que controlar suas emoções. A gente jamais vai falar isso. Acho que eu descobri o ponto. Eu acho que a arrogância e a ignorância, para mim, desperta a luta. É gatilho para você, entendeu? Para mim, eu acho que devido a alguns acontecimentos passados, na minha adolescência, a arrogância e a ignorância dispara o fight. Acho que é isso. Eu tenho que retirar desse gatilho. Pessoal que está assistindo a live, vocês estão vendo na prática como é que funciona um trabalho hipnoterapêutico, tá? Já acessou a memória. Já começou a lembrar. Eu acho que eu entendi agora. Eu acho que a arrogância, eu acho que aquela pessoa, eu acho que acaba disparando o gatilho da pancadaria devido a acontecimentos passados que já passaram há décadas atrás. Nunca você ou o Márcio, né, com esse ser um lorde, assim, isso eu não consigo porque italiano não há. Agora posso melhorar. Eu entendi, vou retirar ele do vermelho matar e vou colocar no ignorar. Vou tentar, né? Você vai principalmente tirar a necessidade sua da mão da pessoa. Então, quando você está lá naquele sistema de acionar o protocolo, Rui, a sua mente está colocando esse poder na mão dela, a necessidade está lá. Então, a gente lê um acionamento de protocolo de luta, que nem você falou, porque a sua mente está dizendo, ele manda na necessidade. Não é verdade. Não é verdade, desde que você tire da mão dele e volte para você e fale, você pode ser arrogante. Você é programado. Alguém te ensinou a ser arrogante. Mas isso não muda a minha vida, não muda a minha segurança e eu não vou pôr em você essa segurança.
Eu só tenho ações observáveis a realizar para me preservar. Então, seja o cara falando Bitcoin, fala, cara, se quem acredita no que você está falando, tudo bem, mas eu não vou ficar nervoso porque você é arrogante, porque você tem esse jeito, porque eu não sei quem foi a sua família, não sei quem foi seu pai, não sei quem fez você assim. Mas arrogância é uma programação de preservação, né? Toda pessoa que é arrogante, ela tem muito medo, por isso que ela é desse jeito, é uma programação dele. Agora, por que eu tô vendo alguém fazendo isso? Eu coloco a minha necessidade na mão dele, aí que entra, por isso que eu falei aquela frase no começo, né? Quando você compra o que não precisa para agradar quem você não gosta, quer dizer, o Rui, quando ele está nervoso, gastando energia para ficar bravo com alguém ali, e guardando na memória de longo prazo essa ocorrência, ele está gastando energia em gerenciar, porque a mente dele, de algum modo, está colocando a necessidade na mão da pessoa. Então, a gente tem até um nome para isso, que a gente fala assim, quando a pessoa faz muito isso em tudo na vida, seja no conhecimento, no relacionamento, ela se torna o que a gente chama de mendigo da felicidade. Não sei se a gente já falou isso aqui, Não. mas Não, mas eu não consegui entender ainda nessa coisa de botar na mão dele, porque literalmente não me afeta. Acabou, eu tô zero bala. E eu não consegui entender botar na mão dele. É uma coisa, para mim, agora que eu entendi, é uma coisa tipo assim, uma autodefesa. Tipo, a pessoa tá empunhando armas para mim. Acho que é isso. Colocar na mão dele, que a gente quer dizer quando você sabe que a arrogância dispara o gatilho, não é você enfraquecer o gatilho, é você simplesmente falar, esse gatilho pode tentar ir, seja mais arrogante, mas você não vai. Não, eu vou tirar ele da luta e vou colocar na zombaria. Vai ser bem pior para isso. Vou perder um amigo de qualquer jeito, mas vai ser legal. Não, quando você tira a necessidade da mão da pessoa, você não precisa mudar nada no outro, entendeu? O outro pode ser do jeito dele, porque aquilo não. A pessoa ser não representa mais sua necessidade não atendida. Não, eu entendi. É que eu vou botar ele num outro compartimento, entendeu? Eu vou tirar ele do cara que vai perder os dentes e boto ele no cara que vai ser zombado. Mais sério de tudo, é assim, quando você falou, não, agora eu tô lembrando aqui umas coisas aqui que me aconteceram lá na minha adolescência e tudo mais, é lá que você vai ver. É lá que você vai ver a experiência que fez com que você achasse que essas pessoas geravam um distúrbio real para você. Entendeu? Então, é lá que você vai ver que foi ali que você pensou assim, putz, eu não tenho controle sobre essa necessidade. Eu não sei qual é, tá? Só você vai poder saber qual é a necessidade. É autoridade? É autonomia? É segurança? Não sei. Então, mas aí... outra questão não é questão de não ter o controle, eu tenho o controle. Eu explodo para manter a segurança. Eu tenho o controle, eu sei. Eu fico, inclusive, mais frio do que eu explodo, mas a minha mente relaxa. A gente chama a expressão preservação, porque quando você preserva a necessidade, você não precisa deixar a emoção aumentar. Entendeu? É isso que é preservação, não é controle. Não é para você controlar nada. Não tem essa de controle. Eu tô falando o seguinte, por isso que eu vou tirar da luta e vou colocar na zombaria, porque esse gatilho está na luta, entendeu? É uma defesa de território, é isso. Uhum. Perfeito. Já me curei. Agora só tem que tirar de um lugar e botar no outro. O Maurício perguntou se a expectativa acaba sendo maior que a realidade. É isso? A expectativa do outro é mais. A expectativa que eu tenho do outro é muito maior do que a realidade, né? A expectativa vira a realidade. Mesmo que o outro, às vezes, não está fazendo aquilo por motivo de uma coisa que a gente está atribuindo a ele. Então, a expectativa, a gente chama de previsão autocomprovada. Quando a gente fala assim, se esse cara aí, ele é problemático, é porque ele é esquerdista, o Rui falando. Aí, quando ele vê, fala, qual que é a sua posição? Sou esquerdista. Não falei? Então, quer dizer, a previsão autopreservada, quando ela começa a acontecer recorrente, cria a classificação que o Rui falou. Assuntos que eu não mexo. Quer dizer, aqui já está protocolo de segurança fixo, né? Que é a terapia número 35, da sessão 35 do Rui. A gente vai mexer lá, só lá, né? Calma. Lá na frente, só. Na verdade, assim, quando isso está curado de verdade, para você ter uma base, é assim, o cara chegou arrogante na minha frente. E eu consegui olhar e ver exatamente o que ele é, e não o que eu acho que ele é.
tá? E quando eu sei o que ele é de verdade, e aquilo eu fico tranquila e eu olho e falo, nossa, que interessante. Você passa a ter curiosidade sobre aquela pessoa. É diferente. Você não precisa nem explodir, porque passou a ser curioso. E aí você fala assim, interessante, por que você está fazendo isso? Aí quando você começa a interagir para entender o que está acontecendo no outro, vira aprendizado para você, vira conhecimento. O cara arrogante que antes era um gatilho para luta ou fuga, agora se torna um case interessante para você falar assim, cara, o que será? O que ele acha que ele ganha? O que ele acha que ele tem de recompensa com essa estratégia, entendeu? Na prática, ele vai ter uma. Sempre é isso daí, ele vai receber sempre paulada na cabeça. Uma pessoa que ela se arma, né, para parecer algo. Sempre alguém vai olhar e falar, que idiota, né? Tem sempre alguém que vai identificar rápido. Mas, quando você olha isso com o que é que está por trás da pessoa, por que ela está agindo daquela forma e chegar na necessidade dela, é legal também. Entendeu? É muito legal, porque você fala assim, o cara tá precisando se sentir especial, sentir amado, importante. É uma necessidade humana. Perfeito, amém. Entendeu? Mas ele não consegue sozinho, ele tem que ter validação externa. Assim, pode estar todo mundo olhando para a cara dele do tipo, que bosta, mas ele acredita que ele está sendo importante, entendeu? A pessoa da arrogância, ela usa isso como estratégia para achar que ela é. Então, aí entra a pergunta, por isso que eu não entendi muita pergunta do Maurício, porque eu não sabia se a expectativa de quem está sendo arrogante ou de quem gostaria que o outro não fosse, entendeu? Eu não Eu acho entendi que muito a bem. minha expectativa sobre a outra pessoa é maior que a realidade. É verdade. Sim, perfeito, então. E assim, quando você fala aquela frase, nós somos bicho, começa a usar isso na sua prática, porque é o que acontece. A gente tá um bando de símios, um querendo mostrar o peito maior que o outro, para poder se sentir importante dentro da coletividade, entendeu? Quando a gente adota nosso papel num grupo. A diferença entre a gente e os símios é que a gente se comunica. Mas Perfeito. na base é igualzinho. Tô curado, só falta botar em prática agora. Assim que eu conseguir um caso de sucesso, eu conto. Conta. Eu vou querer saber. Conto. Mas isso também tem a ver com a paciência, né? Mais 5 minutinhos, depois a gente já acaba. A paciência. E a paciência, hoje em dia, ela tá meio limitada, né? Tem pandemia, tem política. Você não E a tem paciência. base de paciência, por que você vai ter? Eu falo assim, eu tenho muita paciência, mas eu tive um Ivo Casella, eu tive um pai, para você ter ideia, que minha mãe falava assim, vai lá com seu pai, porque eu não tenho paciência com você. Entendeu? E meu pai era o cara, puta, professor, paciência. Ah, eu perguntava, e por quê? E por quê? Ele ficava a tarde inteira ali comigo, entendeu? Então, se hoje eu tenho um temperamento assim, é graças a ele. Agora, se você não teve essas referências em casa, por que você vai querer ser outra coisa? Porque eu gosto de mudar, é legal. A única coisa é que paciência não pode ser uma expressão de tentativa de controlar a emoção, porque é melhor ter clareza, né? As pessoas podem ser de um jeito, pode ter conhecimento, pode ter conhecimento limitado, né? Mas quando a gente se coloca na posição de paciência, muitas vezes pode estar demonstrando assim: eu quero controlar a minha emoção para me sacrificar pelo outro. Não, isso não. Não se sacrifique por ninguém. Você não precisa ter paciência com ninguém, tem que ter objetividade para comunicar, né? Se uma pessoa Não, mas o está. Márcio, me diz agora quem vai fazer a pergunta sou eu. Você realmente tem paciência com todo? Você realmente não se afeta com esse bando de retardado que tem em volta do mundo? Não, eu não tenho Não te paciência. incomoda, assim, aquela mãe que fica com o filho ranhenta, de pé descalço, aquela criança gritando, tu fica assim, ai, Deus do O céu. que me Nada tira a te incomoda no paciência. mundo? Não, não é que não me incomoda. Eu não falei que não é para não se incomodar. Eu sou a pessoa que sou irritável. A Lorela sabe que quem é paciente aqui dos dois é a Lorela, não sou eu. Mas o que eu tô tentando falar é assim: quando a gente tenta ter paciência, eu já tentei muito falar, vou ser paciente, eu vou dar. Não é para fazer isso. Não é para você tentar se sacrificar pelo outro. É para você simplesmente falar assim: eu tô me sentindo aqui irritado. Por quê? Entendeu o quê? Entendeu? Por quê? Porque eu não tô tendo, sei lá, expressão da minha amizade. Todo mundo tá falando e eu não tô. Então eu não gosto de ficar assim. Beleza.
Então, aí eu já resolvo. Ah, tá falando de um assunto que eu não gosto, eu queria estar falando de outro assunto. Ok, minha irritação vai embora. Por quê? Irritação todo mundo precisa ter. Porque senão a gente fica se submetendo a coisas que a gente não é para se submeter. Entendeu? Você não tem que se submeter a nada. A irritação é. Então, quando a gente não está com paciência, não é para você controlar. É para você ver por que você não está com paciência, para você se cuidar, né? E ter de paz, ter tranquilidade. E a paciência, toda vez que eu fico impaciente, eu vou direto no que preciso fazer para que a paciência, porque paciência no sentido de controle é besteira. Entendeu? É perda de tempo, você tem que olhar o que te incomoda e ir direto, né? O que a gente está falando é linha direta com a tua necessidade, entendeu? Quando a gente, resumindo, se a emoção ela só serve para falar, tem uma necessidade aí que não está sendo atendida, ponto. Se eu estou impaciente, tem alguma coisa que não está sendo atendida. Ah, o assunto é chato, a conversa ela é irracional perto do que eu conheço. Tipo assim, eu já aprendi isso, tanta coisa que quando eu vejo alguém falando alguma coisa, aquilo não bate. E aí eu queria me divertir com as pessoas, eu queria conversar sobre, sei lá, bater papo, eu queria relaxar, e as pessoas estão falando de um assunto que, além de não ser o que eu entendo, ou que eu, não é incompatível, eu queria estar mais leve. Gente, é o seguinte, esse papo tá chato, eu não tô gostando. Vai direto no ponto, entendeu? Será que a gente não pode falar de um assunto mais comum? Será que a gente não pode falar de carro? Ah, não estou gostando desse papo aqui de ficar falando sobre que tem que usar máscara. Isso aqui, vamos mudar de assunto? Mas se você, quando conecta com a emoção, você fala assim: isso aqui tá chato, tá ruim. Minha necessidade é interagir com as pessoas aqui. Então, uma regra é: se você está com paciência sempre ali naquele limite, quer dizer que você está constantemente com a sua necessidade negligenciada. Exato. E por isso que você pode explicar racionalmente que a paciência é por causa de alguma coisa, por vírus, por causa das pessoas que são burras. Explicação é livre, né? Mas não tem compromisso com a realidade. Então, o fato é que a paciência constantemente batendo ali na bunda tem que ser atendida. Você não precisa viver a sua vida sempre impaciente falando, porque meu filho, porque não sei quem, porque o governo, porque a minha cidade, porque o prefeito. Não, se você fizer isso, você está sendo um mau gestor das suas necessidades. E o mundo nunca vai estar pronto para você. Você nasceu, já estava tudo bagunçado. Quando você partir, vai estar bagunçado. Não espere isso acontecer. Cuide você da necessidade. Se a paciência está lá, ela só está te alertando. Então, a hora que você conseguir gerenciar a paciência lá embaixo, assim, nossa, eu sou um poço de paciência, não sei por que ultimamente, quer dizer que você está acertando nas suas necessidades ou gerenciando, preservando mentalmente com mais saúde. É uma coisa que a gente observa muito quando a gente faz a hipnoterapia com a pessoa, é que como tem muitas situações antigas que a pessoa aprendeu que ela não tinha necessidade dela preservada, na hora que a gente vai lá, trabalha e limpa tudo aquilo ali, é muito comum, só fez a sessão, ela vai para casa, fica lá 15 dias. Quando ela volta, ela fala, engraçado, né? Meu trabalho nem era tão complicado assim. A minha família nem era tão assim do jeito que eu achava, né? Você tá entendendo? Ela vai dar uma explicação que ela tinha uma visão diferente, mas na verdade houve uma mudança mesmo da forma emocional de se conectar, entendeu? Esse é o ponto. O que a Marta está falando ali, né? Minha necessidade foi para o espaço. Ando muito irritada. Realmente, quando a irritação fica sempre em alta, mostra que o hábito de não preservar a necessidade ali, ele já está operando. E hábito não precisa ter força, ele vai automático, entendeu? Se você se habituar a não preservar a necessidade, ele vira um piloto automático para você, e aí a emoção vai ficar constante até você desativar esse piloto automático. Exatamente. Tô em bug aqui, tô pensando. Concordo. Então, a tarefa de casa do Rui é assistir Enemy Mine com Dennis Quaid, aquele reassistir, né? Inimigo meu, que mostra. Você viu minha agenda, irmãozinho? Não assiste nem que eu mando pra ele. Não assiste, né? Mando
um monte de vídeo para ele lá. E toda vez que ele se irritar... Falar nisso, Lorela, meu telefone quebrou, tá? Eu tô consertando ele, depois eu volto e aí eu vou baixar os vídeos do Telegram, não consegui por nada disso. Cara, eu queria assistir mais. Uma das necessidades que eu estou relaxando é o conhecimento. Você tem uma ideia do tamanho da coisa, eu faço agora. Estou queimando um livro que eu estou fazendo sauna e lendo o livro ao mesmo tempo, que é para poder ter tempo de leitura. Uma demência para mim, porque eu amo livros, mas enfim, cada momento da vida exige suas atitudes. É muito interessante isso, porque agora eu estou pensando em diversas coisas, mas sei lá, cara. Tá, enquanto você pensa aí, o Maurício falou um negócio ali. O excesso de preservar a necessidade não pode causar um isolamento? Olha, Maurício, isso o próprio Maslow, ele falava isso no livro dele, tá? E a gente já está vivendo sob essa filosofia de vida, pelo menos desde 2016. O que a gente observa é que se eu estou aqui, por exemplo, falando numa live, conhecendo vocês aí, tudo na internet, a última coisa que eu tenho é isolamento, né? Tenho grupo de corrida, minhas necessidades são preservadas justamente porque agora eu tenho mais clareza delas. Então, eu tenho clareza que eu preciso de amizade, eu tenho clareza que eu preciso de conexão. Essa troca de informação com vocês, para mim, aumenta a minha necessidade, atende a minha necessidade de conhecimento, de aprendizado. Então, para mim, isso me impulsiona naturalmente para aquilo que é eu enquanto ser humano. Ser humano é social, ser humano, ele precisa estar em conexão com outras pessoas. Então, quando eu tenho mais clareza, mais ainda eu vou. Só que eu vou preservar. É que assim, com o tempo, eu acredito que a gente vai conseguir entender melhor o que o Maurício está querendo dizer com excesso de preservar a necessidade. Olha lá que ele falou ali. Sim, mas nas lives você tem a opção de desconectar. No relacionamento é complicado. Mas aqui, ó. Eu entendo o ponto do Maurício, por exemplo, se você botar criança na jogada ou adolescente, já muda toda a equação. Mas a preservação de necessidades ainda não está totalmente claro, é normal. E por isso que a gente está fazendo essas lives, né? Para poder dar essa clareza, mas o que a gente observa é assim, eu costumo dizer para o cliente, quando você preserva suas necessidades, por exemplo, relacionamento, você é uma melhor companhia. Por que você é uma melhor companhia? Porque você se permite se conectar mais com o outro. Eu não estou aqui com o compromisso de mudar o Rui. Eu estou com o compromisso, primeiramente, de me conectar ao Rui. Dar risada, interagir, ouvir a história dele. Agora, se porventura eu falar, não dá para ficar conversando com o Rui enquanto eu não mudar ele para ele entender isso. Se eu fizer isso na minha cabeça, eu me distancio da minha necessidade. Eu passo a ser um cara que tem um missionato a cumprir, para depois colher o afeto que eu tenho pelo Rui, a conexão que eu quero com o Rui. Não, é inverso. Primeiro, eu cuido de mim. Depois, eu interajo sem cobrar, porque eu não quero que o Rui mude. Ele muda se ele quiser, é a vida dele. Mas eu aceito o Rui do jeito que ele está aí. Entendeu? Aceito por quê? Porque se eu aceitá-lo, é mais fácil eu poder interagir, me conectar e até contribuir. Mas não é porque eu tenho compromisso com isso. É porque ele vai se sentir menos ameaçado, ele vai se sentir conectado e, obviamente, ele vai poder ser um parceiro de necessidades. E criança é assim. A criança, quando você é um parceiro de necessidades dela, negocia e empodera ela dela poder fazer a gestão da necessidade dela, ela se torna colaborativa. É aquilo que até o Maurício já falou nas outras lives, né? Quando você é um parceiro com o seu filho, com a criança, ou seja, ela é uma pessoa muito colaborativa. O problema é que às vezes a gente não se conecta à necessidade da criança e a gente faz uma leitura errada do que a criança está fazendo. Né? Interpreta, seja nos estudos, na sexualidade, na gestão financeira, qualquer coisa, a gente tende às vezes a colocar uma carga excessiva, é só observar como nossos pais às vezes trataram a gente e colocaram uma carga que não tinha a ver com o que a gente estava fazendo. Às vezes a gente queria se divertir, a gente era taxado de vagabundo, de uma pessoa que é errada, aquela pessoa que fala assim, tá aprontando. Eu apanhei, mas foi bom porque
eu merecia, porque a gente era muito bagunceiro. Não era problema você ser bagunceiro, não era problema você se divertir. E quando a gente aceita essa dor, a gente começa a fazer a mesma coisa com os outros, com os filhos, né? Então a gente não pode ter essa leitura do que o filho está fazendo. A gente tem que se conectar, ser parceiro de necessidade. E com isso, a gente vai ter muito mais conexão. Então, realmente, pelo que a gente observa se você cuida das suas necessidades com muito, da maneira como a gente está trazendo aqui, você, ao contrário de se isolar, você tem muito mais chance, porque você é muito mais elegível. Todo mundo vai querer ficar perto de você. Você não cobra ninguém. Você não quer mudar a cabeça de ninguém. Você está em paz com você. É verdadeiro. É verdadeiro, sincero. Para que as pessoas vão querer se isolar ou você vai se isolar? Todo mundo vai querer ter você perto dela, né? Então, a gente vê que quem gere bem as suas necessidades sempre vai estar mais conectado, com mais chance de se conectar. E aí volta o que o Maurício falou de criar expectativa, tá? A gente vem de uma cultura de achar que, por exemplo, o casal, o Márcio vai me fazer feliz. Não vai. Não é, ninguém faz o outro feliz. O máximo que eu tenho aqui é parceria de necessidade eu com ele. E eu sei que ele tem uma cultura diferente da minha. Eu tenho uma forma e uma estratégia de atender necessidades diferente das estratégias dele. E sim, se eu não chego e não exponho com verdade, com autenticidade o que eu preciso e ele também, a gente nunca vai conseguir ter parceria. Mas eu só tenho parceria com qualquer outro indivíduo sendo autêntico, verdadeiro e falando: minha necessidade é essa, eu me sinto de tal forma quando tal coisa não acontece. Não tem jeito. Querer guardar para si o que sente, fingir ser uma coisa que não é, a pessoa cai na coisa que o próprio Maurício falou, né, lá, de abrir mão da identidade, querer agradar o outro, querer fazer as coisas com base em moeda de troca. Não, eu vou fazer tal coisa, porque assim ele me faz tal coisa de volta. Aí o outro não faz de volta, aí pronto, ferrou. Então, isso tudo é cilada, Bino, entendeu? Vai dar merda se continuar nessa estratégia de convivência. Estratégia de convivência é autenticidade, é não mudar o outro, não cobrar o outro. Não adianta, cara. Se você decidiu estar com uma pessoa ali do teu lado, seja amizade, seja parceiro, marido, mulher, filho, seja lá quem for, se você quiser mudar o outro, vai dar merda. Porque você estará passando por cima de uma questão humana que é a liberdade. E ninguém foi feito para ser submetido, ninguém foi feito para ser doutrinado ou manipulado. O outro vai reagir. E não e aí caga tudo, porque aí eu não tenho conexão, eu não tenho essa conversa leve, eu não tenho, sabe, não tem nada. Foi bom, gostei. Só para acabar uma explanaçãozinha rapidinha. Genialidade leva a isolamento? Solidão? Eu costumo dizer que a genialidade é um efeito colateral da dor. Então, pessoas altamente inteligentes, crianças muito inteligentes, as pessoas admiram, né? Falam assim, nossa, como joga xadrez como nunca, nossa, como é bom de matemática. Então, a gente, como terapeuta, a gente olha e fala, nossa, coitado, já tem alguma dor ali, já tem alguma coisa, o pai, a mãe fizeram alguma coisa, já deu alguma besteira ali. Porque não é natural, entendeu? A pessoa ser genial não é natural. A genialidade surge por causa de uma dor que aconteceu dentro de casa muito cedo. E a criança tem que ser inteligente e falar, o que eu faço aqui? Como que eu resolvo essa equação? Porque eu não consigo lidar com a emoção que eu estou sentindo, então eu preciso ser inteligente para tentar controlar as variáveis. E nessa hora vem a genialidade. Então, genialidade é um problema, sabe? É um problema. A maioria das pessoas geniais, elas sofrem muito, porque elas têm uma dor que ela carrega, que ela está tentando usar o racional para aprender. Então, é o efeito colateral da dor, né? Não quer dizer que toda pessoa inteligente precisa sentir dor, mas 99% é. Principalmente quando é criança, quando é muito cedo, assim, se a pessoa é gênia muito cedo, tem a ver com a dor que ela está carregando e que ela está usando o racional para tentar acertar, e às vezes ela consegue acertar uns 5%.
E aí ela acha que esse 5% é bom, porque vai crescer se ela for mais inteligente, só que nunca cresce, entendeu? Pode até acontecer de diminuir o controle sobre essa satisfação. Então, só que ela ainda aposta na genialidade, aposta por um hábito, por ela ter se habituado a elencar que se ela for inteligente, ela vai resolver a equação da vida. A gente chama de síndrome do gambito da rainha, entendeu? Que é aquele filme da Netflix, né? Que a criança tenta resolver a equação 12 movimentos à frente, só que não é isso que vai fazer ela ser eficiente com as emoções, com conexão, com a interação com as pessoas, é o contrário, é ela ser eficiente no sentido de objetividade, clareza, que ela não aprendeu, ninguém ensinou, né? Por isso que dá tanto conflito da pessoa achar que ser inteligente vai resolver. Né? A Marta falou uma coisa muito importante aí, trazendo a questão da emoção, a ansiedade, né? Hoje eu falei muito sobre a ansiedade, como faz para se livrar dela. Até a falta de ar eu sinto. Haja respiração para controlar o ar. Isso que você está descrevendo, Marta, é um quadro de medo, né? Porque falta o ar, a respiração fica ofegante, né? Precisa ver, às vezes a gente fala ansiedade, mas o que está... A ansiedade é eu quero prever o futuro, eu quero controlar as coisas, é medo, né? Então, conecta com o seu medo, conecta com essa emoção primeiro, e primeira coisa que eu falo, ó, tudo bem de eu estar com medo, não tem problema nenhum. Tudo bem, aceita, entendeu? Se trata com gentileza nessa hora, porque esse autoacolhimento é necessário. E se você precisar, você anota, tá? O que é que está me ameaçando? O que eu sinto que está ameaçando de verdade, né? Pavor dessa esquerda voltar. Olha, a esquerda estava aí desde que a gente chegou. Desde que eu nasci, a esquerda já estava aí. Não adianta a gente se apavorar agora. Mas é que quando o monstro está embaixo da cama, a gente não tem medo. Quando a gente bota a luz no monstro, o medo volta, né? O monstro sempre esteve aí. Mas é que quando a gente não toma, quando a gente não toma consciência dele, não tem problema. Você quer saber de uma coisa? É agora que a gente consegue, na hora que você vê o tamanho do monstro, é a melhor chance de combater um monstro, entendeu? Enquanto ele está nas sombras e está oculto, ele era muito mais perigoso. Concordo, mas ele não gerava medo porque a gente não tinha consciência. E agora a gente tem consciência. Então, isso que você acabou de falar, quando não estava vendo, não tinha consciência e não gerava medo, é como funciona a mente. Eu começo a ficar em desespero porque a minha mente racional começa a me contar situações do gambito da rainha, igual o Márcio falou. Aí você começa a querer prever situações catastróficas, é tudo mente racional. Claro. É que eu entendo a Marta, ela está vendo o sistema hoje feito e ela não está conseguindo enxergar uma saída. Ela não Marta, consegue enxergar. a gente está ganhando o jogo. Nós viramos. A gente estava perdendo até 2 meses atrás. Viramos o jogo, Marta. Pode ficar tranquila. Vamos seguir nos trabalhos de formiguinha, vai dar tudo certo. E outra coisa. Passo para vocês a palavra para finalizar. Foi maravilhoso. Devo mais 1h30 de honorários. Um dia a gente vai acertar isso para ficar tranquilo. Muito obrigado. Foi bom demais. Espero que para vocês que acompanharam e que vão acompanhar tenha sido tão bom quanto foi para mim. Foi esclarecedor. Quero ver botar em prática. Vou tentar, de coração. Vou tentar, não. Vou conseguir. Vou conseguir. Faz se você quiser. Não, eu quero. Eu botei aqui porque eu quero. Exatamente. Não é uma coisa que me incomoda, mas é uma coisa que eu vejo que eu quero ter um melhor retorno. Como eu te falei, eu comecei a ver televisão aberta para poder entender as pessoas. E agora eu entendi onde eu devo jogar essa pessoa, tirar de onde ela está e jogar onde ela deve estar, para entrar num outro ciclo. Para mim poder ajudar ela mais do que o que eu estou ajudando hoje, entendeu? Porque hoje minha reação era matar e isolar para controlar o dano. Não, vamos fazer diferente. Vamos estancar a sangria e dar um medicamento para o rapaz. Entendi? Perfeito, ótimo, maravilhoso. Só tenho que agora entrar umas 5, 6 vezes nesse modus para mim poder racionalmente realocar as peças e executar os planos. Depois que o protocolo for implantado, ele é natural. Aí ele só vai. Na minha cabeça. Depois está na mente profunda, aquilo é igual. Só que hoje está um outro protocolo na mente profunda. Então, eu preciso estar naquela situação para ir entrar lá naquele buraco, realocar as peças e dizer, ok, fechou. Muito obrigado, Lorela. Obrigado demais, Márcio. Hoje tu foi topzera. Até porque a Lorela gosta de Bitcoin, então...
A minha autoridade fez assim. Deu mais autoridade. A autoridade dela perante a mim, estamos em descrédito? Jamais, 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 em hipótese alguma. Respeito todas as diferenças, só não respeito a esquerda. E veja, eu não tenho nada preconcebido contra a esquerda. Simplesmente o modus operandi deles, e simplesmente como o discurso é vazio e sem foco, eu não tenho, nesse momento, tempo para investir neles. Então, eu simplesmente aloquei eles no local e deixei eles lá, porque uma coisa que eu aprendi, e tem coisas que eu aprendi que eu lembro o dia, a hora e a pessoa que me ensinou. Um grande amigo meu chamado Rui, também de Curitiba, ele falou: Rui, esse negócio de não tenho tempo é bobagem. Todo mundo tem 24 horas por dia. É uma questão tua de dar prioridade ou não ao que você quer. Então, eu tenho outras prioridades e cada minuto investido numa conversa ou em qualquer coisa com uma pessoa da esquerda vai me tirar um minuto das minhas prioridades. Então, como eu já tenho as prioridades lotadas, eles estão no nível menos 100 de prioridade. Então, por esse motivo, daqui a pouco, no outro momento, eu posso estar com um pouco mais de tempo, eu posso me permitir conversar com eles. É simplesmente uma questão de... Eu não tenho esse negócio que eu vi uma vez na internet, todo esquerdista é pedófilo. Meu pai é de esquerda, ele não é pedófilo. Ponto. Sim, todo esquerdista é lunático. Não, meu pai é de esquerda e não é lunático. Todo esquerdista come criancinha. Não. Todo esquerdista, não. Então, eu não tenho essa bobagem, mas que todo é... Quando uma pessoa bota todo é, acabou. Todo japonês é amarelo. Não, eu conheço um japonês que é marrom, porque é mais da parte lá, não sei das quantas, parece um havaiano. Não. Hã? Isso aí, isso mesmo. Isso aí. Inclusive, eu estava sábado com ele. Entendeu? Então, assim, quando a gente começa a botar todo, acabou a conversa. Não gosto disso, não é isso. É simplesmente que todo esquerdista, eu não tenho tempo para conversar com ele. Só isso. Só exatamente isso. Não estou julgando, nem pré-julgando ele. Simplesmente não está no meu escopo de prioridades. E acredito, entendo que você deve estar se referindo a uma militância à esquerda, porque na prática a gente acaba convivendo com pessoas que acreditam num sistema socialista e tudo mais, mas elas não são militantes, né? Mas assim, lidar com a pessoa que ela tá lá para te mudar a tua cabeça, seja ela qual for, isso que é o danoso, né? Que você fala, não, para, né? Não é por aí. Não, meu tempo também compartimentado, tem determinadas coisas que eu já não me permito fazer, porque eu não tenho... Eu mando a Regina. Para finalizar aqui, Rui, eu só queria dizer o seguinte: o importante é se tratar com gentileza. Em termos mentais, a gente se tratar com gentileza é fazer o que você está fazendo, é ir gerenciando o que você não vai se punir, né? Porque muitas vezes interagir com se forçar a fazer mais do que você está fazendo, você já está se punindo, né? Você acaba se punindo e você paga com a sua saúde. Não é para fazer isso. Então, da mesma forma como a Marta colocou lá, é a questão de ansiedade, né? Então, a gente deve ter ações práticas, imaginar a eficiência de como agir na situação, como o Rui falou, até o protocolo, mas se a gente se permitir imaginar ruína, catastrofização, nós já estamos nos punindo por uma coisa que ainda não aconteceu. Então, lembre-se daquela frase que eu falei do Mark Twain, né? Não vamos nos traumatizar por coisas que ainda não aconteceram. A gente deve imaginar quais são as ações observáveis que, se caso acontecer, nós vamos ter que tomar. Esse ponto. Porque se a gente se imaginar que tudo pode ser catástrofe, a ansiedade ela não desliga, porque ela vai entender que você não está em segurança. Então, é muito importante se tratar com gentileza nesse sentido. Reduzir, às vezes, a informação, reduzir, às vezes, o tipo de coisas que a gente fica ouvindo, né? Porque as mídias, elas vão repetir, bater sempre na mesma tecla. Então, às vezes, é bom reduzir um pouco e fazer coisas diferentes, né? Se tratar com gentileza e fazer coisas que você gosta, vai montar um quebra-cabeça, vai ler um livro, vai ler um romance, vai plantar, vai... dançar, Marta. Me chama no Messenger, que eu quero ver. A dança flamenco. Então. Isso tudo, né? São coisas que... Para quê? Para evitar ficar sem perceber, imaginando catastrofização. Se você fizer isso, você vai se traumatizar, porque virou um hábito, você fica presa. Não deixe virar hábito catastrofizações, porque isso pode ser muito danoso para nossas emoções, principalmente a ansiedade, né? Colocar a ilha. Eu te entendo, Marta. Às vezes a gente fica com aquela ânsia de tem que salvar o mundo. Nós salvamos o mundo estando sãos, primeiro de tudo.
Perfeito. Né? Primeiro a gente tem que arrumar a primeiro. cabeça, depois o quarto, a casa, a família, e aí salvar o mundo. Essa é a grande verdade. Tanto que final de semana, sábado e domingo, eu desliguei e fui dar atenção para minhas filhas para voltar semi-bom. Mas vamos indo. Legal. É isso aí, sabe? Você vê, a gente não deixa de correr, a gente mantém as nossas amizades, nosso trabalho. É isso que é importante, é nosso dia a dia. É aqui agora, ser feliz é aqui agora. É isso aí. Até porque, como eu sempre digo, não tomar bloco para a gente estar todos os dias na ativa, militando, também se cuidar é para a gente estar militando com melhor potência. Né? Ou seja, se eu estou super bem hoje, eu consigo trabalhar muito mais e com mais velocidade do que se eu tivesse cansado, apavorado, com medo ou qualquer outra coisa. Pessoal, muito obrigado. Mais uma consulta maravilhosa. Indico demais vocês. Eu sou um cara muito sortudo, porque eu tenho cada parceiro de live. Começo segunda-feira com tratamento mental. Só estou agradecendo de coração, Lorela e Márcio. Um prazer enorme. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui junto conosco, principalmente na consulta hoje, Marta, Maurício, que a gente se tratou junto. Valeu demais. Essa semana tem muita coisa boa. Não está marcado o horário ainda, mas quarta-feira estreia um programa eu e do Pastor Neto. Vai vir coisa boa. Quarta-feira estreia o Pitbull do Presidente. Esse é faca na bota, violento. 8 horas. E quem vai na inauguração é a Regina. Cara, o bicho vai pegar. E na quinta-feira, às 6 horas da tarde, tem a gente tem a estreia da Regina com a Valéria. Meu, o curso de bolsominions para meninas. Meu Deus do céu. Essa semana tá cheio de estreia boa. Claro, não esquecendo que as coisas boas já estão acontecendo há tempo. Muito obrigado de novo, Lorela. Muito obrigado, Márcio. Passo para vocês a palavra para finalizar. Obrigada, gente. Valeu aí por trazer as questões, por disponibilizar a vulnerabilidade de vocês. Obrigada, Rui, por você aí disponibilizar o seu caso pessoal. É isso aí. Requer coragem, requer também disponibilizar a sua história. E é isso aí. Obrigado aí pela participação. E uma coisa que a gente sempre esquece é quem quiser nos conhecer nas redes sociais, tem o Instagram, né, Márcia Ock, Lorela Casella. Tem também o canal Polivalência, que é um canal que a gente não está tão ativo, mas tem alguns vídeos lá que a gente já colocou sobre terapia, e vídeos também diversos, né, que é de polivalência. Então, quem quiser pode nos seguir aí nessas redes. Polivalência não é poliamor. Vamos lá ver o que é. Canal Polivalência. Ainda não tem. Pessoal, eu não vou falar todas as lives, mas tem o Maurício quinta-feira, meio-dia, e lá a gente vai avacalhar com tudo. Que segunda-feira eu volto para me tratar. Valeu, um grande abraço para todo mundo.